Já estou em direto. Alô, boa noite, Helena, Rita, Joana, Teresa, bem-vindas. Boa noite. Vou só deitar aqui uma aguinha. Minha querida Paulinha, já estás aí? Ui, 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 que vai-me cair a luz. Já te vou convidar, meu amor, para tu te juntares a mim. Vamos. Isto há tanto tempo. Isto de jeito. Vamos lá. Oh, minha Viva! querida. Lá. Estás Estás boa? Que bom! bom? Estás aí com uma paisagem lindíssima. Olha, eu estou a meio de uma chuvada. E Pois, eu estava aqui, eu tinha isto ligado, deixa ver. E desligado. Isto tinha bateria e deixou de ter. Opa! Eu queria te conseguir ouvir bem, mas agora vou ter que pôr o som um bocadinho mais alto. Deixa ver. Vocês estão-me a ouvir bem? Se calhar não. Tu ouves-me eu bem? estou a ouvir lindamente, eu estou a ouvir Ah, lindamente. então pronto. Então pronto. E não sei se as Olha, pessoas também nos estão a ouvir. estou super feliz por estarmos aqui hoje, sabe? Que bom! E eu estou da minha autocaravana a Que fazer o bom! meu primeiro direto Uau! com uma grande chuvada neste Olha, momento. vou dizer uma coisa, isso é que é uma grande coragem. Parabéns! Ainda estou para perceber se realmente fui assim tão corajosa. Mas Que bom! eu acho que faz parte, sabes? E nós vamos falar hoje um bocadinho disso de certeza, que são os grandes mergulhos, não é? Que nós damos no desconhecido e que fazem parte de processos que nós temos que efetivamente passar, não é? É. Olha, eu antes de passar para ti, eu senti que queria muito partilhar um bocadinho com quem nos ouve e obrigada a todas as pessoas que estão do outro lado e que estão a aderir a esta live. Não esperava outra coisa, tendo em conta que tu és um ser maravilhoso e tenho a certeza que muitas pessoas te querem ouvir e querem aprender contigo. E tu sabes que eu não planei nada. E nós não Nem planeamos eu, nada. É sempre nem tudo eu! nada. É É o sempre que tudo sai, muito o que sai. intuitivo. E é assim que corre, que as coisas correm perfeitamente, não é? É. E então eu estava a sentir, bem, como é que eu quero introduzir a nossa conversa a quem nos ouve e não me fazia mais sentido do que partilhar a minha experiência contigo. Não é? Acho que não há melhor do que eu dar o meu testemunho daquilo que foi um encontro contigo, que eu senti que foi para além de uma terapeuta. Tu tenho uma ligação contigo que vai para além disso, mas que efetivamente encontrei em ti uma resposta, ou aquela pecinha que me faltava para eu compreender o porquê de, após tantos anos de procura de terapias, de tantas e tantos caminhos de busca para encontrar as respostas para uma série de padrões, para uma série de situações, eis que, após vários anos de várias pessoas me falarem de constelações familiares e eu sempre sentir uma certa resistência para fazê-lo, nunca aceitei fazer com ninguém. Até que uma amiga nossa em comum, que é a Ruth, me falou de ti. E eu ressoou imediatamente comigo e eu disse, ok, é agora, bora lá, bora lá. E a verdade é que te procurei numa fase em que sentia realmente alguma frustração, porque já tinha, claro, recorrido a N terapeutas e eu própria fazer N trabalhos internos e havia sempre qualquer coisa, não me fazia sentido, mas o que é que está a faltar? E assim que começámos a nossa sessão, que já fizemos mais do que uma, mas vou falar da primeira, do grande impacto que foi, para mim foi muito impactante a nossa primeira sessão, teve assim um boom, foi muito forte para mim, foram o quê? 2 horas, nem me lembro já, foi muito.
E lembro-me perfeitamente de começarmos a nossa sessão e de tudo começar a fazer sentido. Foi uau, como é que eu não pensei nisto antes? É óbvio, como no filme do Novo Eu, ele pega na oliveira e, e fala da árvore e pega naquele mercúrio que ele deita na raiz, para que a oliveira, para que a oliva cresça saudável, tu tens que ir à raiz. Então fez-me sentido, mas é óbvio que eu tenho que tratar a raiz. Não, é óbvio. E lá está, isto numa fase bastante fragilizada, não é? Que eu vim ali de um quadro físico bastante complexo, depois de uma esofagite que me foi diagnosticada muito complexa, e que eu sabia que tinha aqui uma série de padrões emocionais associados, mas eu tinha que entender que tinha que haver qualquer coisa para além disso. E então foi neste mergulho da terapia sistémica e da consciência sistémica que eu percebi que é o que eu sinto. E eu há dias tive a oportunidade de fazer um direto que depois o Instagram fofinho não gravou, mas que eu tive a oportunidade de falar mais sobre isto, em que eu fiz questão realmente de falar em ti muitas vezes, porque eu acho que é impossível não falar. E quando eu, por exemplo, a Luciana Tavares, que ela fala muito também, dá-te o teu exemplo, é óbvio que sim, porque eu tive a oportunidade de partilhar e partilho com as pessoas com quem falo, que para mim faz sentido, e algumas pessoas vêm pedir ajuda nesse sentido, que é a Cristina precisa de ajuda, há aqui questões que eu não consigo resolver e a minha resposta é sempre, para mim, o abre caminho, o primeiro passo é uma terapia sistémica, ou seja, eu não posso estar também a desvalorizar aquilo que é o meu trabalho, eu faço um trabalho que está focado num pressuposto que é tomar a consciência física a partir de uma consciência emocional. Mas tem que haver um começo, ou seja, tem que haver a tal peça que falta. E para mim a terapia sistémica é o desbloquear. É como se a terapia sistémica abrisse o portão e a partir daqui todas as outras terapias começam a fazer sentido. Elas começam a surtir realmente efeito. Este é efetivamente o meu sentir e então é mágico. Eu já estou doida para ir para a próxima sessão contigo, está assim numa fila de espera interminável. Mas eu não quero saber, eu vou esperar o tempo que for, porque é o tempo divino. E eu sinto que é um caminho, ou seja, é algo que não é numa sessão, depende das pessoas, mas eu falo para mim, pela minha experiência. Sinto que não é numa sessão, não é duas, provavelmente não será em três, é o tempo que tiver que ser no meu caso. E se calhar há outras pessoas que não tanto. E era por aqui também que eu gostava de tu partilhasses um pouco do teu sentir, tendo em conta cada realidade, não é? Mas eu hoje gostava que nós nos focássemos aqui numa questão, porque é efetivamente a área onde eu me foco a nível profissional, aqui enquanto terapeuta, que é a consciência corporal. E é a doença física, que começa no emocional, não é? Há aqui como é que se diz, um veículo, portanto, começa nas nossas emoções, não é? Elas vão desencadear uma reação energética no nosso corpo, depois a nossa mente vai construir uma realidade e depois, efetivamente, podemos dar origem a uma doença ou um sintoma ou whatever. E gostava que tu partilhasses um bocadinho da tua experiência. Como é que é vista a doença? Ou que significado é que tem a doença no geral, na ótica da terapia sistémica, e depois que pudesses dar alguns exemplos, já que estamos, penso eu, maioritariamente entre mulheres, de alguns quadros, por exemplo, um cancro no ovário, ou um cancro na mama, ou pronto, mais ligado aqui para a nossa energia do feminino. Que eu acho que isso era fundamental nós entendermos, não é? Também depois percebermos a questão da ancestralidade, que existem questões que realmente, elas não começaram em nós, elas começaram lá atrás. Então, olha, o espaço é teu. Muito bem, Cristina. Olha, muito obrigada antes de mais por este convite e é sempre para mim, sabes que é sempre um prazer falar daquilo que é a minha paixão e daquilo que me move e dos efeitos que eu sinto que isto tem nas pessoas. Ora bem, em relação a essa pergunta concretamente, qual é que é, do ponto de vista sistémico, a origem da doença?
A doença tem sempre uma causa emocional. Okay? Há sempre uma origem emocional da doença. E é muito importante separarmos aqui, até porque hoje é o Dia da Saúde Mental, é muito importante. Então, nós trazemos, quando nós nascemos, nós trazemos a memória biológica de todo o nosso sistema. E está em todas as nossas células. Ok? Nós muitas vezes temos a ilusão que a nossa vida começa só quando nascemos. Não é verdade. Ok? Nós já trazemos, nós somos o resultado de um espermatozoide e de um óvulo e, portanto, trazemos as memórias do pai, tudo o que eles viveram, os traumas, as memórias, as situações, então, e os pais, os avós, etc. Então, nós somos já uma linha. Ok? Nós chegamos aqui, mas há uma série de pessoas que vieram antes de nós. E então, a doença tem sempre uma causa emocional. E quando nós estamos a olhar para a doença, há dois tipos de doença. Há a doença física, ok? E há a doença mental. E a doença física, é aquilo que as constelações me mostram, é que a doença física está quase sempre relacionada com questões não resolvidas com a mãe ou com a linhagem feminina. E porquê? As pessoas podem pensar assim, mas porquê? Mas isso é igual a seja um homem ou seja uma mulher? É igual. Porque a mãe representa em nós a vida. Ok? Nós, apesar de sermos totalmente pai e mãe, a mãe representa em nós a vida. Então, o que não está resolvido com a mãe, com a linhagem feminina, nós trazemos para a nossa vida. Os mas que nós temos com a mãe, nós temos com a vida. A vida vai nos mostrar esses mas. Então, qualquer doença física, há sempre questões para resolver com a mãe ou com a linhagem feminina. Mas não só. Okay? Portanto, as questões físicas têm a ver quase sempre com a mãe ou com a linhagem feminina e mais, têm a ver também com excluídos. Ok. Nós muitas vezes estamos conectados ao nível da alma com excluídos. E vou-te dar um exemplo muito simples, que hoje em dia infelizmente tem surgido tanto. Não há semana nenhuma que eu não faça uma consulta com alguém com cancro. Uau. O cancro é uma doença mortal. Pode levar à Tu morte. sabes bem disso, não é? Hã? Tu sabes bem disso. Sim, claro. Então, o cancro é uma doença mortal, não é? Pode levar à morte. Então, a questão é sempre, por quem é que essa pessoa se quer excluir também? Por amor a quem? A quem? E é tão interessante, olha, Então, desculpa te interromper, mas tu disseste aqui uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é, então na visão da consciência sistémica, da terapia sistémica, uma pessoa que possa estar com cancro pode ser efetivamente uma escolha que a alma fez por amor por alguém que foi excluído. É isso que me estás a dizer. Uau! Claro. Olha, eu fiz há pouco tempo uma consulta com uma rapariga com cancro, que começou no colo do reto e depois já estava no fígado, etc. E quando fomos a ver na constelação, ela tinha um grande amor por uma avó paterna que morreu quando ela tinha 10 anos e a avó morreu de cancro. Uau! E ela internamente, inconscientemente dizia: avó, eu amo-te tanto que eu vou fazer como tu. Uau! Então, isto é muito importante dizer, porque é que tu sentiste esse boom enorme durante a tua sessão e depois da tua sessão? Porque os nossos principais comportamentos e as nossas principais atitudes residem no inconsciente. Completamente. Nós conhecemos, não é no consciente. Nós, do nosso consciente, só conhecemos 10% da nossa vida. É aquilo que está fora do iceberg, não é? Quando olhamos para um iceberg, temos 10% fora. E isso é o que nós vemos.
E achamos que a nossa vida é isso, mas não é. A nossa vida é o que está lá embaixo, a maior parte da nossa vida é o que está lá embaixo. Então, Às vezes eu ouvi uma frase que eu acho que tu vais concordar com ela, que é, e isto fez-me pensar tanto, é o nosso inconsciente que escolhe as nossas relações. claro, Não é o nosso consciente. oh, Ou Cristina, seja, é o nosso inconsciente que atrai o homem ou a mulher que nós precisamos para trabalhar os aspectos que que precisam da maior cura. Isto dá-nos tanto que pensar. Uau! oh, Cristina, deixa-me explicar isto de outra maneira, que é muito importante. E eu não quero fugir à questão da doença, Sim. é muito importante. E deixa-me só acabar então a questão da doença e depois explicar porque é que nós fazemos isso, porque é que nós atraímos determinado tipo de pessoas, porque é que repetimos padrões. Mas, portanto, para acabar a questão da doença, portanto, há essencialmente 3 razões que nos levam à doença, que é a doença física, questões não resolvidas com a mãe ou com a linhagem feminina, ok? Ligação de alma e lealdades de alma excluídos. Uau! E conflitos. Conflitos que podem ser internos ou externos. Ok. Com alguém, prolongados no tempo, questões não resolvidas ainda, ou conflitos internos, no sentido de eu estou num trabalho que não é a minha missão, eu faço algo que não tem a ver comigo, portanto, eu estou sempre em conflito interno. Então, estes 3 fatores levam quase sempre a doenças físicas. E agora, doenças mentais, qual é que é a diferença? E porque hoje é o dia da saúde mental. Tudo isto é igual, só que quando estamos a falar em questões mentais, em problemas mentais, em doenças mentais, as principais questões que não estão resolvidas é com o pai ou com a linhagem masculina. Porque pai é razão. Pai é aqui, mente. Mãe é aqui. Ok? Então, isto é muito importante. Ou seja, quando há qualquer questão que não está resolvida e tu dizes-me assim, mas porquê que tem que ser eu a resolver? Porque, vamos lá ver, e eu gostava de agora abrir aqui um bocadinho a consciência, porque é o seguinte, nós todos, nós seres humanos, seres vivos, temos uma necessidade enorme de pertença. A nossa principal necessidade é uma necessidade de pertencer, uma necessidade de conexão. Creio que não há nenhum ser vivo que viva isolado, ok? Então, e onde é que nós precisamos de pertencer? Qual é que é a nossa necessidade de pertença maior? Ao sistema familiar. Sem dúvida. Primeiramente ao sistema familiar, não é? Sistema familiar. Então, repara, nós, por essa lealdade e por essa necessidade de pertencimento, nós somos leais inconscientemente ao nosso sistema. É uma lealdade inconsciente. E muitas vezes, por amor, nós repetimos os padrões dos nossos antepassados. E até dizemos assim, foi difícil para vocês, para mim também vai ser difícil. Vocês tiveram relações de casal difíceis, eu também vou ter. E isto é aquilo que nós chamamos a boa consciência. A boa consciência faz-nos repetir os padrões da nossa família. Okay? Se não foi bom, para mim também não vai ser bom. Se para vocês houve escassez, para mim também vai haver escassez. A principal dificuldade que nós temos ao criar a nossa história é quando houve situações de infelicidade lá atrás, nós aceitarmos que temos o direito de ser felizes. Então, Verdade. isto é isso, mas Porque há uma certa culpa, não é? Há uma certa culpa que é, se eles não foram felizes, porque é que eu tenho o direito de o ser? Claro. E é aqui que entra o grande perdão também, acho eu, o processo de nós nos perdoarmos a nós mesmos, porque eu até hoje em dia falo do perdão e ao mesmo tempo custa-me imenso, porque de tudo o que eu tenho absorvido, acho que o perdão nem se justifica, porque está tudo tão certo, mas pronto. Tentando por isso de uma forma um bocadinho mais racional, talvez para se compreender de outra maneira, ou de uma maneira mais fácil, digo eu,
se calhar é mesmo nós nos perdoarmos ou perdoar, porque às vezes há uma tendência de nós sentirmos uma certa raiva, mas porque é que eu adquiri isto da minha família? Ou há uma certa tendência muitas vezes de nós nos revoltarmos e não compreendermos, e então se calhar é passar, pelo menos eu sinto que foi esse o trabalho que aconteceu comigo, que eu precisei de fazê-lo, e foi isso que me transformou também, porque eu aprendi contigo esse trabalho, que é, então sai da vitimização, sai da culpa, sai da revolta, e aceita e perdoa, porque tudo foi feito pelo mesmo motivo: amor. Oh, Cristina, deixa-me dizer uma coisa que eu confesso que não gosto muito da palavra perdão, confesso, tenho que confessar aqui, e foi uma coisa que eu demorei muito tempo a desconstruir, confesso, porque também venho dessa linha de que o perdão é que cura, mas se nós tomarmos consciência, quem perdoa torna-se grande. É como se fosse superior, não é? Eu te virar para ti e disser assim, Cristina, eu perdoo-te. Eu estou-me a colocar num lugar de superior e dizer assim, eu tenho o direito de perdoar porque tu fizeste a asneira e eu posso perdoar. Então, isto não existe. Porque nós nunca podemos perdoar os nossos pais, porque nós não somos maior que os nossos pais. Ok? Nós não podemos perdoar o nosso companheiro porque nós não somos maiores do que eles, nós somos iguais a eles. Ok? Então, verdadeiramente não há o perdão. Tem que haver uma compreensão de perceber mais atrás porque é que a minha mãe se comportou daquela maneira, porque é que o meu pai se comportou daquela maneira. E aqui entramos numa coisa que é muito importante, que é nós não estamos já só a trabalhar o nosso inconsciente pessoal e o nosso inconsciente familiar. E tu falaste aí duas coisas muito importantes. Nós estamos a trabalhar o inconsciente coletivo, feminino e masculino. E este portal, este Covid, não é, trouxe essa noção de que afinal estamos todos ligados. E abriu aqui digamos, uma grande porta e que de repente, não sei explicar porquê, mas de repente, quer dizer, estamos a ter consciência de que há muita coisa que não está ainda resolvida na história da humanidade, na história do inconsciente coletivo e que precisa de ser curado. E agora repara uma coisa que é muito importante. Quando olhamos para a história atrás, o que é que nós, se pensarmos um bocadinho nas guerras, em tudo isso, o que é que as mulheres trazem do inconsciente coletivo feminino? Qual é a principal emoção que as mulheres trazem? As mulheres trazem muita raiva. Completa. Porquê? Porquê é que as mulheres trazem muita raiva? Vamos ao tempo da guerra. Como é que as mulheres eram tratadas? Okay? O que é que aconteceu durante a guerra com as mulheres? Foram abusadas, foram violadas, foram maltratadas, foram obrigadas a ter relações sexuais, etc. Ok? Então as mulheres do inconsciente coletivo feminino trazem muita raiva. Quando isso já existe, quando isso depois existe também na nossa família, ok? Isso é um rastilho. Ok? Então, quando tu olhas à tua volta hoje em dia, tu vês de facto que existe essa raiva, essa inquietação, essa luta contra os homens, esses conflitos contra os homens. Porque vem, não é só... Na verdade, a raiva é o nosso masculino que nós mulheres, o temos, porque temos um feminino e um masculino. Em nós, em todos os seres existe a polaridade, não é? Existe uma energia masculina e feminina. E se nós pensarmos bem, a mulher que se manifesta pela raiva, este é o nosso masculino em desequilíbrio. Nem estamos a falar do nosso feminino, estamos a falar do nosso masculino em desequilíbrio, porque na verdade há aqui isto nota-se, eu acho que está muito presente, e tu tocaste aqui num aspecto que eu acho que é super importante falar, que é, nós normalmente associávamos situações de violência, seja doméstica, seja situações assim mais de agressões, associávamos aos homens. Hoje em dia é mais comum, cada vez mais comum, nós vermos mulheres também a terem atitudes mais que são supostamente mais associadas ao homem. Porquê? Porque
Porque como existe esta grande ferida que tu bem falas e toda a conjuntura está, neste momento, não nos permite sequer fugir desta ferida que tem que ser curada por todos nós, há uma necessidade de extravasar e então começa a saber que há estes movimentos, olha no Irão, pronto, é um exemplo, em que há uma forma de se manifestar para tentar defender a mulher, mas se calhar um bocadinho até descompensada, diria eu, podia ser. Há formas e formas de se fazer, mas por vezes denota-se uma certa descompensação porque há muita raiva acumulada. Então aqui há aspectos que são realmente. Dizer-te uma coisa, porque a questão da raiva tem várias vertentes, não é? Um bocadinho mais complexo do que isso. Porque aquilo que eu tenho descoberto nas constelações é que é muito engraçado porque nós associamos mesmo, sempre associamos a raiva a uma coisa negativa. E eu tenho descoberto uma coisa maravilhosa nas constelações. É que quando há pessoas que têm uma vida muito difícil, a raiva muitas vezes foi a emoção que lhes deu força para as manter na vida. Então, quer dizer, quando tu não tens conexão com o pai e com a mãe, quando tu tens uma vida tipo sobrevivente, foi a raiva que tu colocou na ação. Então, a raiva também tem que ser olhada com amor. Muitas vezes temos que olhar para a raiva e temos que dizer obrigado pelo que fizeste por mim. Porque se não fosses tu, eu não estava aqui. A raiva tem uma energia impulsionadora, é como se fosse uma energia impulsionadora, não é? É uma energia da ação, percebes? Então vamos tirar esta conotação negativa da raiva. As mulheres trazem muita raiva da sua história, sim, da sua história feminina, mas muitas vezes ela foi o que foi necessário para nos manter na vida. E repara uma coisa muito importante que tu referiste, que eu gostava de ir um bocadinho lá atrás, que é, no tempo da guerra, os homens foram para a guerra e as mulheres tiveram que ficar em casa a fazer os dois papéis. O papel do homem e o papel da mulher. Ok? Portanto, as mulheres habituaram-se a trazer o seu lado masculino mais forte. Exatamente. Ok? Agora, e é por isso que isto está tão enraizado em nós. Uma mulher hoje faz tudo, muda um pneu, vai ganhar dinheiro, trata de faz tudo, trata das finanças, trata das férias, trata de tudo. Ok? Só que há uma coisa muito bonita nisto, é que nós ocupámos o lugar dos homens porque houve necessidade para isso. Agora, os homens regressaram da guerra. E agora como é que é? As mulheres estão num lugar que é o deles. Exatamente. Isso é muito interessante, essa visão. E agora, e sabes o que é mais bonito? Um homem nunca vai dizer a uma mulher sai daí porque esse é o meu lugar. Nunca vai dizer. Porque o homem sabe o homem sabe ter uma energia física maior. Então, o bonito disto é que tem que ser a mulher a dizer assim, este é o teu lugar. Tem que ser a mulher a ceder o lugar do homem ao homem. E tu sentes que hoje em dia isso é difícil. Uma mulher ceder ao homem o lugar dele, não é? Claro, porque a mulher diz assim, eu fiz tudo enquanto tu estiveste fora. Agora, como é que tu de repente vens para aqui? Mas digo-te uma coisa, Cristina, é por isso que há tantas mulheres tão guerreiras e tão cheias de força masculina, porque elas habituaram-se a fazer tudo. Agora, a mulher, como é que a mulher sai dali? A mulher tem que aceitar a sua vulnerabilidade e tem que perceber que o seu lugar é cuidar. E muitas vezes a mulher acha que o cuidar é menos. É verdade. A mulher acha, não, aquele lugar é que é o lugar do forte. Sim, mas esse é o lugar do homem. Se entrar um ladrão em casa, não é a mulher que vai lá tratar do assunto, é o homem. A mulher tem que cuidar da família, ok? E isso já é tanto, porque uma família sem uma energia feminina não subsiste. Não, de tudo. Então, o importante aqui, e eu gostava muito que esta mensagem passasse, que é as mulheres é que têm que ceder o lugar ao homem. Como? Através da sua vulnerabilidade.
mostrando eu sou apenas mulher. E mostrando o seu lado mais sensível, o seu lado mais vulnerável, o seu lado mais intuitivo. É isso que é ser mulher. Okay? Agora repara uma coisa, Cristina. Isto tem gerações e gerações e gerações lá atrás. E eu estou a pensar na minha linhagem feminina, que as minhas tias, a minha avó, eu acho que mesmo assim a minha avó até tem um perfil muito fora, porque as irmãs da minha avó, a minha mãe, são todas, têm uma postura tão masculina, tão... E eu também acabei por me tornar isso, não é? Quando eu te procurei a primeira vez, toda a minha energia masculina estava assim, tipo, uau, qual guerreiro, não é? Como tu dizes bem, eu precisei dela imenso. E toda a raiva que eu também fui, de alguma forma, contendo, me serviu de muito. Mas tu também dizes uma coisa aí que me faz todo o sentido, que é, a dada altura, para tu estares em equilíbrio, seja numa relação de pares, seja numa relação intrafamília, ou até mesmo só com os teus filhos, se tu és mãe, então tu tens que assumir o papel de mãe. E eu, como mãe, durante muito tempo, tentei ser pai e mãe para o meu filho. Não me correu bem. Não, E eu sei... E não corre, porque isso é muito pesado para a mulher. Sim. E além de ser muito pesado para a mulher, o filho não tem mãe. Pois claro. Estás a ver? Não tem, não. O filho não tem mãe, porque se a mãe está a fazer a função do pai e se está com a energia masculina, aquela criança vai ter dois pais, mas ela precisa de uma mãe. A mãe é crucial na vida de um filho, ok? Porque a mãe é a ligação à vida. Então, quanto melhor nós tivermos no nosso papel de mãe, melhores filhos vamos criar. Então, isto é super importante. Então, é muito interessante essa questão de nós termos que ceder o lugar ao homem. E deixa-me voltar à questão lá atrás, que é muito importante, que é as mulheres trazem então tudo isso. Uhum. Mas, e o que é que os homens trazem do inconsciente coletivo? Boa pergunta. O que é que os homens trazem? Os homens estiveram lá atrás a matar outros homens, ok? Coitados, quer dizer, muitos deles sem vontade, mas foram estavam ao serviço de algo, não é? Mataram outros homens, fizeram estas coisas às mulheres. Então, o que é que os homens trazem do inconsciente masculino? Trazem muita culpa e muita raiva. Não, e muita vergonha. Desculpa. Sentem vergonha. Vergonha. Muita culpa e muita... Ok? Então, repara, tu tens, já do inconsciente coletivo, tens este conflito entre os homens e as mulheres. As mulheres com raiva dos homens e os homens com culpa e com vergonha do que fizeram a outros homens e às mulheres. É por isso que há tanto espírito de competição. Se nós pensarmos bem, vem muito daqui. Então, isto é, quer nós queiramos, quer não, é o que vem da nossa história. Agora, o que é que nós podemos fazer em relação a isto? Repara, nós hoje somos muito privilegiados. E eu acho que nós não temos a noção. Eu acho que só quando olhamos para as constelações e vemos uma constelação e percebemos o que é que as nossas bisavós passaram. O que tenho verificado nas constelações é que a principal dor do feminino está na época das nossas bisavós. Nós não temos noção, mas elas passaram fome. Ok? Elas passaram fome, elas tiveram que criar os filhos sozinhos porque os maridos foram para a guerra e muitas vezes não voltaram. Então, de facto, há aqui digamos, uma dor destas mulheres que elas ficaram presas nelas. Elas não tinham 50.000 terapias como nós temos hoje. Não tinham recursos. Não tinham recursos. Para além de não terem supostamente uma consciência tão expandida como a que nós temos, não é? Claro. E nem tinham recursos nem externos, nem internos, não é? Então, e repara, e nós hoje temos, e mesmo assim, como tu a fazer uma série de terapias,
Então, nas nossas mães, avós, bisavós, elas tinham uma dor e ficavam presas na dor. Ok? Não conseguiam superar. E quando tu estás presa na dor, tu vais provocar dor. É por isso que, quando nós olhamos para as constelações, nós olhamos mais longe. E percebemos porque é que uma mãe teve aquele comportamento. Ok? Então, não é preciso perdoar, não há o perdão, há a compreensão. A aceitação também, não é? Não há nada para perdoar, só há para compreender. E quando tu vais perceber onde é que parou o fluxo do amor, e quando tu repões o amor, tu consegues perceber, ok? Afinal a minha mãe amava-me. Só que ela não conseguiu exprimir. Quem é? E mais do que isso, eu lembro-me numa sessão contigo de eu conseguir perceber situações da minha mãe, da infância da minha mãe, Claro. e de uau, ela passou por isto. Claro. Agora eu percebo, agora eu entendo aquele comportamento, agora eu consigo perceber porque é que há uma determinada atitude que faz um clique e depois a sensação é uma sensação de leveza. Sim. É quase como se viesse uma leveza de uau, eu estou a retirar um peso tão grande de mim, porque sem saber, eu durante anos carreguei o meu peso e o peso delas todas, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, da minha trisavó e por aí fora, não é? Claro. E é mesmo incrível esse processo, porque é dar-nos conta de que tudo está ligado. Nós achamos realmente que somos seres individuais e que só acontece dentro de nós e não é. Não começa em nós. E tu fazes isso porquê? Porque é que carregas o peso? Porque é que carregas uma dor? Porque é que carregas um trauma? Por amor. Por amor. Pois. É incrível. A maior parte da nossa vida é construída por uma lealdade, por um amor cego ao nosso sistema familiar. Para quê? Para pertencermos. Agora, o que é que tu podes fazer para sair daqui? Podes transformar este amor num amor que cura. E o amor que cura, primeiro é preciso olhar para a dor. Okay? É preciso olhar para este passado. É preciso compreender este passado. E deixar este passado no sítio deles e honrar. É por isso que o tema desta live foi tão importante, quer dizer, honrar o passado. Nós não sabemos nada da vida dos nossos pais sequer. Não sabemos o que é que eles viveram na infância, o que é que os medos que eles tiveram, os sacrifícios que eles fizeram, os sofrimentos que eles suportaram, as dores que eles carregaram. Não sabemos nada. Nada. E muitos nunca vão ser capazes de partilhar, porque foram ensinados que há muitos aspectos que não se partilham com os filhos e por vergonha, por culpa, por uma série de questões, eles próprios recalcaram, não é? Porque nós recalcamos um monte de coisas, eles próprios nem sabem que viveram aquilo, nem sabem, nem têm noção. Então realmente é uma visão mas muito expandida de tudo. Às vezes eles têm a noção, Cristina, sabes? Às vezes quando tu vais lá buscar têm noção, só que nós todos seres humanos temos uma grande capacidade de sobrevivência. Sim. Nosso instinto básico é um instinto de sobrevivência. Então, tu vais colocando tudo lá para baixo. Tu vais colocando tudo bem lá no fundo do inconsciente para conseguir sobreviver. Okay? Só que, de repente, quando tapas a tampa, aquilo começa a ver tudo ao de cima e tu dizes assim, já não consigo viver mais. Porque já estou agarrada a uma dor, porque estou agarrada a um sofrimento e porque isto me pesa. E depois vêm as dores e vêm todos os problemas e vêm etc. Mas é por uma questão de sobrevivência. Percebes? É sempre por isso. Agora, nós, de facto, inconscientemente, nós somos muito mais leais do que livres. Sim. Sim. Muito mais leais ao nosso sistema familiar do que somos livres. Exatamente. Por uma necessidade de pertencimento e de conexão. Agora, o que é que tu podes fazer com isto? Mas Paula, desculpa, só queria te perguntar isto, que era... Então, não nos compete a nós que tomamos esta consciência e que nós estamos no aqui e no agora e que, sendo nós os escolhidos para trazermos a cura à nossa linhagem, não é? Compete-nos a nós quebrar esse padrão, ou seja,
Eu não digo quebrar a lealdade. Como é que eu vou te explicar isto? Vou tentar explicar isto por palavras. Eu estou a sentir de uma maneira, mas depois não consigo pôr em palavras. Isto é muito estranho às vezes. Portanto, o que é que eu vejo? É como se eu, por amor, fui leal à minha linhagem, não é? E tenho vindo a perpetuar uma série de padrões pela minha avó, pela minha bisavó, por aí fora. Acontece que, julgo eu que seja suposto nós também nos libertarmos a nós, mudarmos, olha, que é exatamente o que estão a perguntar, como temos essa lealdade para mudarmos o padrão, ou seja, eu suponho que efetivamente seja esse o objetivo, que é, então eu vou curar-me a mim própria, eu vou quebrar este padrão em mim e ao mesmo tempo estou a quebrá-lo em toda a minha linhagem, para que ele não se perpetue. Neste caso eu tenho uma filha e eu ao fazê-lo estou a dar oportunidade a que não se perpetue para a geração dela, ou seja, eu não estou a passar para ela aquilo que me foi transmitido a mim. É suposto ser assim, certo? Sim, olha, o que eu tenho verificado das constelações é que nós fomos afetados por coisas que aconteceram há 7 gerações atrás. Uau! 7 é muito! Ninguém conhece o seu quadravô ou quadravô. Uau. E aquilo que não está resolvido lá atrás vai se manifestar mais à frente numa ou noutra pessoa das gerações seguintes. E tudo o que fazemos vai beneficiar a 7 gerações para a frente. Então, nós temos de facto uma grande responsabilidade, porque temos outra consciência, ok? Temos possibilidades ao nosso alcance que os nossos antepassados não tinham e temos uma responsabilidade de deixar um mundo melhor. Okay? Olha, a Maria está a fazer uma questão que eu acho que é super pertinente, Paula. Ela pergunta, e quando a mãe já faleceu, é possível quebrar o padrão? Claro, claro, porque vamos lá ver uma coisa. Ela só não está fisicamente, não é? É muito engraçado, e quem não tem filhos também é uma pergunta muito interessante. São muito importantes. Eu tenho aqui na caixinha de perguntas também algumas, mas depois já vamos lá. Mas vamos lá ver uma coisa. A mãe morre fisicamente. Só fisicamente. Mas a mãe nunca morre em nós. Porque nós temos cá dentro uma representação da mãe. Nós somos o resultado de um óvulo e de um espermatozoide. Então, a mãe está sempre presente dentro de nós, como o pai. Há pessoas que me dizem assim, eu não quero nada, não tenho nada a ver com o meu pai, porque ele está lá longe e eu nem quero saber dele. Não, peço desculpa, mas não é assim. Não vai dar. Tu tens é que apaziguar com o teu pai internamente. Isso é que é a tua responsabilidade. Não é a responsabilidade de mudar o teu pai. Então, a mãe morreu fisicamente só, mas a mãe está sempre internamente, dentro de nós. Então, e temos que recordar uma coisa que é muito importante, que é os nossos pais, mesmo que depois a vida tenha sido muito difícil, os nossos pais amaram-se. Houve aquele momento de amor. Então nós somos o resultado desse amor. E dentro de nós, o pai e a mãe estão sempre juntos. Sempre. O que Deus uniu, ninguém pode separar. Então nós temos cá dentro o pai e a mãe juntos. Então é isso, é importante apaziguarmos com o pai e com a mãe internamente dentro. Independentemente de estarem fisicamente afastados ou não. Claro, claro. E perguntaram aqui a questão dos Perguntam. Várias pessoas estão muito interessadas na questão de, para quem não tem filhos, Sim. Como é que se... Portanto, a pergunta é, sim, também gostaria de saber. Quem não pode ter filhos retrata problemas com o feminino na linhagem, mas antes disso havia... Quem não tem filhos já quebrou os padrões e fecha a linhagem? Boa pergunta. Sim, é boa pergunta. Vamos lá ver. É muito interessante essa pergunta porque nós trazemos dos nossos pais, independentemente de tudo o que aconteceu, independentemente de tudo o que se passou, nós temos dos nossos pais a maior coisa que existe, que é a vida. Não há maior bênção do que essa. Okay? E trazemos
também o suficiente para chegarmos até aqui. Mesmo que o suficiente tenha sido entregarem-nos aos cuidados de alguém da família. Isto é muito importante. Então, nós trazemos sempre a vida e o suficiente. Então, não há nada maior do que isso. E o que é que nós podemos fazer com isto, tanto que recebemos? Dar a vida. E se não temos filhos, nós temos outras possibilidades de dar a vida. E só assim é que nós conseguimos repor o equilíbrio. Porque senão, isto é muito importante, não vamos sentir sempre em dívida. Porque não há nada maior do que isso. O amor que se dá aos outros, uma obra de arte, algo que se constrói, é perpetuar essa linhagem em cada obra que sai de mim, nesse caso, não é? Eu não tenho filhos, imaginando eu que sou alguma das pessoas que colocaram a questão, eu não tenho filhos, mas tudo o que eu coloco neste mundo com o meu amor é perpetuar toda a minha linhagem, certo? Claro. E há aqui uma pergunta também muito interessante, e quando há abandono do pai, já lá vamos, mas há uma pergunta anterior que é: Deixa-me ver. posso recuperar o padrão? Perguntaram aqui. Ok, exatamente. Isto é muito importante, esta pergunta, porque há uma coisa que eu quero dizer, não há famílias perfeitas. Não há. Eu já fiz Nem é real. há muitos anos, nunca encontrei uma família perfeita. Porque a perfeição só existe na morte. Claro. Então, todos estamos aqui a aprender a ser humanos. O planeta Terra é o planeta escola. Estamos todos a aprender a ser humanos. Então, não há famílias perfeitas. Então, trazemos sempre alguma coisa. E o que é que nós podemos fazer para quebrar padrões de lado? Primeiro é ter consciência. E por isso a constelação é tão importante, porque eu na constelação eu tomo consciência. Mas isto não chega. Okay? Isto não chega. O que é que eu tenho que fazer a seguir? Eu tenho que ter a coragem e sentir a culpa para conseguir fazer diferente. E muitas vezes a culpa que vem de trás já é tão pesada que eu não consigo sentir mais. Só que há dois tipos de culpa. Também é muito importante olhar para isto desta maneira. Há dois tipos de culpa. A culpa que nós carregamos do nosso sistema e que não... Essa culpa é muito pesada. Muito pesada. A culpa das mulheres, a culpa dos homens, a culpa de vários. Mas a culpa que nos permite fazer algo de diferente, essa culpa é uma culpa de crescimento. Nós só conseguimos criar algo de novo se sentirmos culpa. Verdade. Então, Repara, é preciso duas coisas, coragem e culpa. E muitas vezes esse processo que parece tão simples, mas demora anos de vida. Porquê? Porque nós ainda queremos estar ali agarrados ao nosso sistema anterior. Porque ainda precisamos de pertencer ali. Porque ainda não temos as nossas necessidades básicas satisfeitas. Porque era que a minha mãe ou o meu pai me deem aquilo que não me deram. E há uma coisa muito importante que é, os nossos pais deram o suficiente. E ainda bem... Deram-nos o suficiente. O suficiente. E ainda bem que não deram tudo. Pois. Ainda bem. Sabes porquê? Porque se tivessem dado tudo o que eu queria, eu ficava criança. Eu ficava assim. Certíssimo. Porque se fosse tudo tão bom, eu não saía do ninho. Verdade. Eu ficava debaixo da asa. Mas Então, ainda existem pessoas que vivem um bocadinho nessa realidade, não há? Ainda existem pessoas que efetivamente vivem um bocadinho, olha, que há uma dificuldade de sair do ninho. eu vi o Bart Hellinger num seminário na China com 1000 pessoas
Isso, o maior... A ligação está muito má. Oh my God. Não, eu estou a ouvir bem. Está-se a É ouvir que está uma cevada, tu não estás a perceber. mal, faz parte, a natureza também é manifestar-se. Pronto. Vamos ver se assim está melhor. Está a fazer Está a fazer muito ruído. Eu vou explicar a quem está desse lado e peço mil perdões. Eu vivo numa autocaravana. E neste momento eu estou, enquanto falo convosco, eu estou debaixo de um alpendre onde chove a potes. Uau! Portanto, eu não consigo controlar mesmo. Há ruído de algo por trás. Pois é chuva. Peço imensa desculpa, mas é mesmo a chuva. Vamos ver se isto, entretanto, melhora. se entretanto para. Olha, então é esse processo de nós conseguirmos criar algo de novo e termos a coragem para fazer algo de novo e permitir essa culpa que nos permite criar a nossa história. E sabes a coisa mais interessante é que o que é que os pais mais querem em relação aos filhos? Todas as pessoas que estão aqui e que têm filhos, o que é que os pais mais querem? É que os filhos sejam felizes. Completamente. Então, repara, quando nós somos felizes, nós estamos a dar a maior felicidade aos nossos antepassados. Não é quando estamos presos na mesma dor que eles tiveram. E é assim que nós honramos os nossos antepassados. Porque quando nós vivemos a nossa história e vivemos felizes, nós estamos inconscientemente a dizer-lhes a vossa vida, as vossas dores, os vossos sacrifícios não foram em vão. Então, E isso, estamos honrados, não é? então, claro, isso é a coisa mais bonita que nós podemos dizer aos nossos antepassados e às pessoas que viveram situações difíceis, é dizer a vossa vida não foi em vão. Então, aquilo que eu ia dizer há bocado, que não sei se acabei de dizer, que é o maior problema da humanidade é a infantilidade. Imaturidade, não é? Sim, infantilidade. Nós trazemos a nossa história, as feridas da nossa criança, tudo, as nossas carências que não estão resolvidas, nós trazemos. E vamos repercutir isso numa relação de casal, num amigo, num filho. Em todas as relações. Em todas as relações. Então, a melhor coisa que nós temos que fazer é curarmos-nos a nós. Sem dúvida. E sentir esta coragem para fazer diferente e sentir culpa. Culpa é uma culpa boa, que demora só pouco tempo. Porque depois de construir a nossa história, nós vamos ver que tudo lá atrás fica apaziguado. Então é a única maneira que nós temos de quebrar os padrões. Não é continuar a repisar. Nós não podemos alterar o passado. É verdade. Nós não podemos fazer com que a história da minha avó, da bisavó, do meu pai ou da minha mãe tivesse sido diferente. Não podemos, esse é o destino dele. Ok? Mas podemos, com a nossa história, honrar o destino deles. E isso é diferente. Ok? Então, este é muito o processo que nós temos que fazer, portanto, quebrando os padrões, é deixando para trás aquilo que é deles, okay? Deixando com eles o que é deles e fazendo nós algo de bom e de novo com a nossa vida. E como tu disseste no início, nada das nossas relações, nada das relações que nós escolhemos são por acaso. Não há. Nada. Tudo são o reflexo de tudo que nós trazemos de trás. Okay? Completamente. Então é esse. Eu gostava muito, antes de nós terminarmos, porque tu encheste-nos já com tanta informação que é preciosa e é incrível, e tu sabes que eu adoro ouvir-te, e ficava aqui a noite inteira. Não vai dar com esta chuvada. E não sei se me conseguem ouvir melhor, mas eu espero que sim. Eu gostava só que nós focássemos aqui na questão da parte mais física, para terminarmos o nosso direto. Que lá está, como nós temos várias mulheres que nos escutam e tu falaste que é um bocadinho assustador, que todas as semanas tu recebes
alguma pessoa com cancro, e isto é um reflexo do que se está a passar em todo o mundo, na nossa sociedade, em que nós estamos efetivamente doentes. E estamos mesmo, porque há muito processo de cura por fazer em todos nós, e gostava que tu desses o teu parecer relativamente aqui a alguns aspectos de doenças que são cada vez mais comuns, como um cancro da mama, um cancro no útero, o HPV, os ovários, por exemplo. No teu sentir, de toda a tua experiência com as tuas pacientes, com as mulheres que conheces, tu sentes que é esse tipo de cancro que afeta mais as mulheres, não é? Essencialmente, também pode afetar os homens no caso do cancro da mama, mas não é tão comum. Mas no teu sentir, na tua experiência, está associado essencialmente a quê? Só à questão, não acredito que seja só, mas com certeza que tem uma ligação com a nossa linhagem feminina, não é? Ou masculina, mas também com certeza tem a ver com os nossos próprios processos emocionais, ou seja, tu sentes aqui que esta questão de algumas doenças, elas vêm de onde, Paula? Porque é que há tantas mulheres cada vez mais a manifestar esse tipo de doença? Porque é que há cada vez mais? Qual é o maior bloqueio que tu vais sentindo? Cristina, é porque há muita emoção não expressa. Ok. Ou seja, as mulheres calaram muito e o cancro, o sítio onde se localiza o cancro é muito importante. Ou seja, um cancro, por exemplo, nos intestinos tem a ver com coisas do passado que não estão resolvidas. Na história, ou na história da família. Ok. Na mama ou no útero tem a ver com alguma dor do feminino que não está resolvida, alguma emoção que não foi expressa. Repara, muitas vezes as mulheres lá atrás perderam filhos, ok? E tiveram que esconder isso. E é muito importante se o câncer é no peito do lado direito ou no peito do lado esquerdo. Tudo isso tem um significado. Okay? Há uma que está mais conectada com a linhagem feminina e outra masculina? Se for do lado direito ou do lado esquerdo, não, nada a ver. Normalmente, os cancros do lado direito têm quase sempre a ver com a relação com os pais e principalmente com a relação com a mãe ou com a linhagem feminina. Do lado esquerdo tem muito a ver, do lado direito também pode ter a ver com relações de casal que não estão. Ok. Portanto, é que foi ferida no seu feminino. Do lado esquerdo, muitas vezes tem a ver com questões com filhos. Ah, uau. Ok. Então, e muitas vezes, quer dizer, por exemplo, do útero, já tenho apanhado pessoas que, por exemplo, as antepassadas morreram no parto, ou os filhos morreram no parto, e as mulheres carregam essa dor no seu útero. Uau. No estômago, perguntaram aqui no estômago, por acontecimentos no sistema que não foram bem digeridos. O que é que ainda precisa de ser? O que é que ainda não foi bem digerido? Então, nós hoje estamos numa grande responsabilidade e eu gostava de deixar esta mensagem final, que é: nós estamos a entrar numa nova energia, há quem lhe chama nova era, ninguém sabe bem o que é que isso é. É uma nova consciência, digamos assim, não é? É uma nova consciência e é uma nova energia. E nesta nova energia nós não podemos entrar em algo de novo quando ainda estamos presos ao passado. Ok? Então, e é muito importante nós olharmos com olhos de ver para aquilo que precisa de ser visto. Ok? Portanto, não vamos... Uma das coisas que o ser humano sempre fez é fugiu de olhar para a dor. Mas é a dor que transforma. Só que é a dor que transforma olhando para ela com outra consciência, com a consciência de hoje. Então, não vamos mais olhar, fugir de uma dor. E isto começa
em criança, quando uma criança está a fazer uma birra, qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? É parar com essa birra. Parar com É verdade. e dizemos, não chores, não faças. Não, deixem-nos exprimir. Porque eles crescem inconscientemente a pensar, eu não posso exprimir as emoções. Então, vamos aprender a exprimir as nossas emoções. Se sentirmos tristeza, vamos viver a tristeza. Se sentirmos raiva, vamos expressar a raiva. Isso é o que cura. Sem dúvida. O problema, os principais problemas físicos têm a ver com emoções não expressas. Ok. Estão aqui a perguntar a demência. A demência são coisas que lá atrás ninguém quis ver. É como se dissesse, eu não quero saber. Então é preciso ser visto. O processo de uma constelação é olhar para aquilo que ainda não foi visto no sistema familiar e que precisa de cura, porque aquilo que não foi visto, mais à frente, alguém vai ter que resgatar isso. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Todos nós estamos ao serviço da família, quer queiramos, quer não. Então, como é que o fazemos? Protelando a dor, protelando o sofrimento ou fazendo algo de diferente? Okay? Com coragem e sentindo culpa. Mas esta é a culpa boa. Ok? Então, sim, estamos a criar uma nova consciência, estamos a criar uma nova era, mas isso é preciso um trabalho profundo. Ok? É preciso um trabalho profundo. Já não dá a ficarmos apenas ao nível da mente. É verdade, é. Porque se nós ficarmos ao nível da mente, ficamos apenas nos 10% daquilo que a mente mostra. Mas a maior parte dos nossos comportamentos e das nossas atitudes residem no inconsciente. Então temos que lá ir. E Sim, senhora. Então vai ficar, vai, não é? Se o Instagram assim o permitir, mas eu espero que sim. Este Instagram da vida às vezes é muito maroto, ele nem sempre nos deixa gravar, mas eu acredito que sim. Está tudo certo, olha, se vai ser o que for, mas eu sinto que todas as pessoas que nos assistiram até agora que realmente retiram daqui grandes oportunidades de reflexão, que era isso, a nossa intenção essencialmente, não era? E sinto que tu, cada vez que partilhas, que tu também já deves estar tão farta de partilhar, porque ultimamente és tão requisitada, e eu agradeço-te uma vez mais do meu coração por teres aceito este meu convite. Para mim, sabes que é uma grande honra ter-te aqui comigo, e o qual eu te adoro. E queria realmente terminar deixando esta reflexão, que é realmente é importante que nós, e como tu dizias e bem, passemos a ter uma outra relação connosco mesmos, não é? Que nós passemos a ter uma relação de mais amor, de aceitação para connosco, porque fomos educados a não chorar, porque se choramos somos fracos, a não falar das nossas emoções, sejam elas quais forem, porque não se deve falar da emoção, devemos ser mais racionais do que emocionais. Não podemos falar abertamente daquilo que efetivamente sentimos, porque senão parecemos frágeis ou vulneráveis. É na vulnerabilidade que começa o grande processo de cura. E eu falo não só por todo um processo de anos que acontece comigo, mas também deste mergulho que foi a terapia sistémica e esta consciência sistémica que entrou na minha vida, ou que eu entrei na vida da terapia sistémica e que me trouxe ainda mais esta consciência. A vulnerabilidade abre-nos um campo brutal para a cura. Gosto muito de uma frase, Cristina, que eu sinto mesmo, que é na vulnerabilidade que encontramos a nossa força. Completamente, porque é quando nós abrimos um campo para sermos efetivamente quem somos, reencontramos a nossa inocência, porque a nossa essência de raiz é uma inocência, porque trazemos essa criança inocente cá dentro, não é? Então é nessa conexão com a nossa criança inocente que nós podemos
abrir aqui uma porta a nos permitirmos ser tudo. E isso também inclui a vulnerabilidade, também inclui tudo o que é preciso sentir sem vergonha e sem medo. E depois tomarmos a consciência de tudo, seja consciência física, emocional, mental, e pormos esta possibilidade de pedir ajuda e de encontrar um caminho para dar-nos respostas às quais nós não conseguimos efetivamente responder. E acho que efetivamente as constelações são um grande caminho e eu recomendo a todo o mundo, realmente com quem eu partilho e todas as minhas clientes que chegam até mim e eu digo sempre, conhecem a Paula Ponce? Então têm que conhecer. Porque efetivamente para mim é super importante passar por aí e sou-te muito grata pelo teu serviço, por tudo, tu és muito dedicada e sentes o teu amor e a tua dedicação a este serviço. E quero-te agradecer mesmo. E tenho a certeza que agradeço em nome de muitas pessoas por todo o amor que tu colocas no teu trabalho e toda a sabedoria. Olha, eu termino com aquela frase que eu gosto muito, que é só o amor cura. Só o amor cura. O amor nos toca. Não conseguimos fazer nada. É verdade. E ainda temos um grande caminho para percorrer enquanto humanidade nesse caminho de amor. Obrigada, minha A verdade é que nos compete a nós fazermos um bocadinho a nossa parte, não é? É isso. Não vamos apontar o dedo ao outro, ao pai, à mãe. Vamos fazer a nossa parte, porque quando fazemos a nossa parte, e eu falo por experiência própria, quando eu comecei a fazer o meu caminho, tudo mudou à minha volta. E É isso mesmo. então, quando esperamos que o pai e a mãe mudam, nós ficamos paralisados, estamos na vítima. Então, A cura começa em nós. A cura começa em nós. e vamos observar na nossa vida, isto é muito importante, vamos observar na nossa vida em que papel é que nós estamos. Porque nós estamos sempre a vacilar entre o papel de agressor e o papel de vítima. Vítima, verdade. Sempre. Porque isto existe na humanidade. Verdade. Então, quando acontece algum acontecimento, nós vamos tomar consciência de que lado é que eu estou. Estou do lado do agressor ou estou do lado da vítima, das vítimas? Verdade. Estou num lugar neutro. Isto é tão importante nesta guerra da Rússia, da Ucrânia. Quer dizer, há quem está do lado da Ucrânia, coitadinhos, estão a ser invadidos e tal, ok? Como é que eu estou conectada? Estou conectada com a vítima, com as vítimas, ou estou conectada com os agressores? Ou estou num lugar neutro? Com as quais nos identificamos mais, com certeza. Diz? Penso que cada pessoa se vai conectar com aquele que é o seu próprio padrão, digo eu, com aquele com o qual estamos mais conectados, não é? Claro. E muitas vezes, quer dizer, nós conectamos com as vítimas porque também nos conectamos com as vítimas do nosso sistema familiar. Com as mulheres que sofreram, etc. Então estamos aí ainda. Ok? E depois, naturalmente, vamos atrair um homem em que nós vamos ser vítimas. Claro que sim. Então, isto, ou então, às vezes, estamos no lugar de agressor. Então, é muito importante nós observarmos isso no nosso dia a dia. Ok? E eu tenho uma pessoa que me ajuda muito na minha vida, com quem eu faço terapia, porque eu também estou sempre a fazer terapias sobre mim, porque para mim, um terapeuta só consegue levar outra pessoa onde ele já conseguiu ir. Verdade. Ok? Verdade. E ele tem uma frase que eu lembro-me todos os dias dela, todos os dias, e que sempre que a falo até me emociono, porque ele diz: enquanto não vires Deus em todas as pessoas, um grande caminho para percorrer. Um caminho pela frente. Fogo, lindo, e é verdade. E é verdade. Portanto, Deus está em cada um de nós. Então nós temos que encontrar essa centelha de Deus lá, no maior assassino. Uau! Encontrar essa centelha. Eu digo-te uma coisa, Cristina, e olha, vem-me agora esta experiência, eu acho que é importante partilhar. Uma vez fiz uma constelação com um homem que saiu à frente e ele disse: 50... tive 30 anos numa prisão nos Estados Unidos, numa solitária. Eu não perguntei que crimes, mas para estar numa solitária devem ter sido coisas bem fortes.
Ele, passado um quarto de hora da constelação, estava a chorar, ok? Esteve a chorar do princípio ao fim, e no fim, só no fim, olhou e nos olhos, porque é que existe há mais tempo? Uau! Evitado tanto sofrimento a mim e a tanta gente. Uau! E depois deu-me um grande abraço. E eu dei-lhe um grande abraço. E deve ser tão gratificante, não é? É lindo, é lindo. Fogo! O homem nunca mais vai ser a mesma, percebes? Aquele homem Uau! disse, eu estou a escrever uma peça de teatro, o argumento para uma peça de teatro, porque eu quero mostrar o que é que eu passei. E o que é que se vive. Uau! Então, é isto. Ele transformou a dor em dom. Ele conseguia pegar naquela dor e criar algo bonito, Sim. não é? Uau! Olha, e tem outra pessoa que é um grande artista, que é mundialmente conhecido, português, e que no fim da constelação disse-me assim: transformar o caos em arte. Uau! Que bonito! Então é isto, é muitas vezes a vida muito difícil. Como é que nós queremos conseguir? Ficar ali ou fazer algo diferente? Olha, eu precisava mesmo de ouvir essa frase hoje. Então, Era mesmo isso. Era mesmo essa frase que eu precisava de ouvir. meio caos em arte. E todos nós temos esta habilidade. Transformar o caos ou a dor em amor. Porque a arte Verdade. Completamente. Para mim, a arte é mesmo. É amor, é Deus. Para mim, a arte é Deus. É uma conexão divina imediata. é. Então é isto. Todos temos. A cura está ao alcance de todos, não está ao alcance só de algum. Completamente. Agora, é preciso um compromisso. Uhum. Isto é importante. É preciso um compromisso com o nosso processo de cura e com o nosso processo individual para ajudarmos as gerações à frente. Sem dúvida. E isso é muito importante o que dizes, que é principalmente, lá está, quando nós temos os nossos filhos, há uma responsabilidade aqui que nos pesa e que nós pensamos, bem, mas muitas vezes nós falamos muito de deixar um legado aos nossos filhos. Há quem se foque em deixar um legado mais físico, mais material, há quem se foque noutro tipo de legado. Eu sinto, na minha experiência, que o melhor legado que posso deixar aos meus filhos é realmente não lhes passar estes pesos das minhas linhagens, é poder limpar, transmutar, libertar o quanto eu puder de tudo aquilo que eu ainda trago, que é de toda a linhagem, para que eles possam co-criar outra vida, outra realidade, e eles depois poderem passar para os seus outra verdade, outra realidade, outra consciência, porque eles também já fazem parte de outra geração em que a consciência deles já é mais expandida que a minha, então não me compete só passar os valores morais ou o que seja, compete-me também assumir este compromisso de não passar para eles todo este peso, tudo aquilo que eu tomando consciência agora, compete-me a mim eu libertar, limpar, para que eles não tenham que levar com isso, porque eles também, de certeza que a alma deles também escolheu, porque sendo meus filhos, escolheram que eu um dia, já sabiam à partida que eu um dia iria estar aqui neste lugar de consciência. Então eu sinto que não estou a interferir de forma nenhuma com aquilo que é a vida deles ou o destino deles. Não sinto isso, sinto que estou a cumprir o meu papel de mãe. Bom. Pelo menos é assim que eu o sinto. É assim que me faz sentido. Sabes que eu tenho uma amiga minha que é muito engraçada, que pronto, e percebe destas coisas sistémicas, e ela foi mãe há relativamente pouco tempo, e ela disse assim: olha, Paula, sabes uma coisa? Eu sei que vou traumatizar o meu filho, mas eu vou tentar traumatizar o mínimo possível. Pois! Isto é a verdade. É verdade, sim. É verdade, sim. É verdade, sim. E eu sinto que uma das grandes dores que nós mulheres carregamos e que depois se manifesta nas tais doenças, que é a tal questão da culpa, advém muitas vezes da maternidade. Porque nós todas queremos ser, todas, sem exceção, sermos a mãe perfeita. Mas isso é impossível.
é impossível, se não existe, quer dizer, eu não sei se é impossível, eu acho é que nós já somos perfeitas como somos para os nossos filhos, porque foram eles que nos escolheram. Então, se eles nos escolheram, nós supostamente somos perfeitos para eles. Se nós tivermos mais consciência de nós mesmas, é óbvio que poderemos estar num lugar onde, como disse a tua amiga, e com toda a razão, em que eu posso minimizar a coisa, não é? Eu posso minimizar o impacto. Agora, que seja uma educação isenta de trauma, duvido. Acho que todos nós os temos e vamos ter sempre, qualquer que seja. Gosto muito dessa palavra meios perfeitas, porque não existe. Eu gosto mais da palavra nós mães certas. Certas, não é? Ok. Perfeitas nunca vamos ser. E é importante mostrarmos aos nossos filhos a vida, porque a vida não é perfeita. Ok? Então, quando nós estamos tristes, e os nossos filhos chegarem e disserem assim, mãe, estás triste? Nós temos que dizer, sim, estou triste. Estás com cortes? Sim, estou triste. Estás-me a ouvir? Então, isso é a melhor coisa que podemos ensinar aos nossos filhos. É a verdade da vida. Ok? E mostrar que nós somos humanas. Isso é a melhor coisa que podemos dar aos nossos filhos. Sem dúvida. Mas assim, também podem ser imperfeitos. Ok? Isso é o Podem melhor. viver sem medo de serem imperfeitos. Exatamente. Bom, minha querida, olha, eu acho que esta foi a melhor forma de nós terminarmos o nosso direto, não é? Falando aqui da nossa, enquanto mães também que somos, desta nossa condição que é, no fundo, tudo está certo, nada é perfeito, mas tudo é certo, tal como é, não é? Certo. É isso mesmo. Porque... Olha, um grande beijinho. Diz-me. Não, eu ia só dizer, porque lá em cima eles sabem o que fazem. Tudo. Nós não entendemos nada, mas lá em cima está tudo certo. Nós estamos ao serviço de algo maior, todos. Então, nós podemos não saber, mas eles sabem. E eles não nos querem mal, de certeza. Eles querem a nossa evolução. Então, todos que nos surgem são para nós evoluirmos. Não são para nos... Punir, sim. Não para punir, nem para castigar, nada disso. Isso não existe. Está bem, minha querida? Olha, adorei esta conversa. Muito obrigada. Na tua caravana. O quê? Ai, temos de combinar. É como se eu tivesse estado na tua caravana a sentir a chuva e tudo. Isto tem sido assim uma wild experience, mas também é caminho, sabes? Também é experiência. Claro. E tenho a certeza que daqui vou retirar grandes aprendizagens. Que bom. Bom, não tenho dúvidas. Que bom, minha querida. Um grande beijinho e muito obrigada uma vez mais por estares aqui. Obrigada não, grata. Um beijinho muito grande e obrigado pela coragem. Eu agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam até agora. Obrigada pela vossa presença mesmo de coração. Dá para sentir a energia boa que está desse lado. Um grande beijinho, minha querida, e até breve. Beijinho grande. Beijo. Obrigada. Obrigada.